E você aqui do Lucro do Dia participa, tem dúvidas, o tempo todo eu falo, coloque a sua dúvida aqui embaixo. E chegou a hora de eu responder algumas dessas perguntas que me colocaram. E nesse vídeo eu vou responder sobre a profissão no mercado financeiro, as profissões. Vamos lá? E eu separei aqui algumas perguntas que fizeram, por exemplo, o Valmor Zamboni, eu acho que é assim que se pronuncia seu nome. Perguntou assim, existe gestor autônomo ou analista autônomo? Qual deles tem a melhor remuneração? E como que eu posso ser um gestor ou um analista? Deixa eu ver, quem mais aqui, ó. O Gabriel também perguntou, quem ganha mais? Por comissão seria? O Bruno Ribeiro falou que eu quero trabalhar na área, como que eu faço? Né? A gente já falou, já fizemos um vídeo, já fiz um vídeo aqui sobre o gestor, o analista e o agente autônomo de investimento. Então, para recapitular, o vídeo está aqui em cima, você pode ver ele inteiro, né? Mas para recapitular, o gestor é aquele que administra recurso, ele vai decidir se compra ou vende, ele vai operar por você. Ele pode ser um gestor, ele pode administrar a tua carteira na pessoa física, entre aspas, ou também ele pode administrar um fundo de investimento, por exemplo. Um analista, ele vai fazer análises, então ele vai estudar empresas, vai estudar um gráfico, né? Ele pode ser tanto um analista fundamentalista como um analista gráfico, e ele vai colocar assim, ó, agora está no momento de comprar ou está no momento de vender. E o agente autônomo, ele vai prospectar clientes, ele vai assessorar esses clientes de acordo com o perfil de investimento dele e credenciado com uma corretora, né, ele vai fazer todo esse auxílio para o cliente dele, utilizando inclusive os profissionais gestor, né, através de um fundo de investimento, por exemplo, e um analista. Acho que está claro aqui, né, essa recapitulação, Fernando? Acho que está claro. Vamos então responder aqui sobre remuneração. Como que é a remuneração de cada um deles? Então, normalmente, você tem duas possibilidades, né? Então, até essa questão de autônomo ou não autônomo. Então, vamos começar com o analista. O analista, ele pode trabalhar desde em um banco ou uma corretora, por exemplo. Então, ele é um funcionário dessa instituição e ele vai produzir pesquisas, relatórios para outras áreas dessa mesma instituição. Então, por exemplo, uma gestora vai precisar de analistas. Então ele vai contratar o cara para fazer análise e aí o gestor vai tomar outra decisão. Ou uma corretora pode contratar esse profissional para gerar análises para os clientes dela e mandar relatório para lá. Ou uma casa de análise, pessoa jurídica, pode contratar analistas para isso. Então a remuneração desse profissional provavelmente aqui é fixa, vai de caso a caso, né? Pode ter algum tipo de variável, mas isso é cada caso. Esse profissional é funcionário de uma instituição para fazer determinado serviço. Ele vai ter lá uma remuneração XYZ, tá? Bom, existe a possibilidade de você sendo um analista, tendo a certificação que é a CNPI, você ser um autônomo, entre aspas, não é bem um autônomo, né? Você pode empreender na área. Então tem alguns casos de pessoas ou analistas que empreenderam na área, montaram casas de análises independentes, não tem ligação com um banco ou com uma corretora, são sozinhos, independentes, e aí é infinito o ganho, né? Porque no caso você está montando uma empresa de análise e você vai contratar inclusive outros analistas. Vou citar aqui 3 exemplos, tá? A Empíricos, acho que é a mais famosa. O pessoal lá da Empíricos empreendeu, saiu, montaram sozinho essa casa e vendem relatórios para a pessoa física. Qual que é o ganho deles? O relatório que qualquer pessoa compra, tem qualquer valor, eles colocam o valor e pronto, eles faturam e assim sucessivamente. Outro exemplo, a Eleven, e outro exemplo, Bendorf. Inclusive, a gente já entrevistou o pessoal da Bendorf aqui, o Vitor Bendorf, no Lucro do Dia. Então esse é um exemplo de analista independente. Um gestor também é dessa forma, tá? Então você pode ser um profissional com a certificação CGA e bater na porta, mandar currículo e ser contratado por uma administradora de recursos ou uma asset management, que a gente chama. E lá você vai ter um fundo ou mais de um fundo e você vai utilizar todo os analistas e assim por diante, você vai comprar e vender
aquilo que o fundo, a regra do fundo está falando. Para isso você vai ter uma remuneração. Como que é a remuneração? Diferente da analista que vende relatório, né, a remuneração do gestor, ela também vai ser fixa, vai depender da forma como que o gestor é contratado pela instituição, para uma asset, mas o gestor também tem a possibilidade de ganhar um variável. Porque os fundos de investimento, eles têm a taxa de administração, que é para manter o fundo, e tem a taxa de performance. Então essa taxa de performance é o que ele excede, o que ele ganha mais do que a normalidade do mercado, ele tem lá um ganho, um bônus. Então o gestor ele ele vai ter participação nesse bônus. E aí eu acho que já fica uma das outras respostas, quem ganha mais? Eu acho que um gestor bem qualificado, um gestor que administra um grande volume de recursos, tem a possibilidade de ganhar bastante, baseado no resultado que ele entrega para a carteira, tá? Porque tem fundos gigantescos, né? Mas assim também não é todo mundo que é gestor que ganha rios de dinheiro, né? Mas você pode ganhar bastante sendo um gestor destacado aí no mercado. E o último, agente autônomo. Voltando, um gestor pode ser autônomo? Pode. Então eu posso ter a certificação e autorização pela CVM e administrar na pessoa física o dinheiro do Fernando, ou o teu dinheiro. E aí, quanto que eu vou ganhar? Eu vou colocar um preço aqui, se você aceitar, a gente faz um contrato, então eu tenho uma taxa de administração. E aí, eu que vou fazer tudo na tua conta, vou administrar o teu recurso, tá? Lembrando, se você é analista, você não pode ser gestor nem agente autônomo. Se você é agente autônomo, você não pode ser gestor nem analista. E vice-versa. Se você escolhe uma profissão, você não pode ser a outra. Beleza? Agora vamos para o agente autônomo de investimento. O agente autônomo de investimento, como que ele ganha dinheiro, então ele é credenciado a alguma corretora. Toda vez que a corretora, que o cliente que ele prospecta, faz lá uma operação, por exemplo, em renda fixa, a corretora tem uma remuneração e vai passar uma parte para o agente autônomo. O cliente aplica num fundo, o fundo tem uma taxa de administração, vai passar uma parte para a corretora e que vai passar uma parte para o agente autônomo. Ele faz uma operação na bolsa, ele paga uma corretagem, vai para a corretora e aí a corretora paga uma parte para o agente autônomo. Então o cliente ele nunca paga para o agente autônomo, sempre é a corretora que vai pagar, né? E aí, da mesma forma, né, o agente autônomo diferente, ele não tem salário, tá? Diferente das outras duas funções que pode ser contratado por salário, o agente autônomo não, né? Então vai depender do volume de clientes e de recursos que está sob custódia no escritório ou no código dele vinculado à corretora. Então é uma remuneração variável e pode ser muito grande, inclusive até maior do que alguns gestores, né? Mas como não tem uma resposta certa, né? Quem ganha mais? Vai depender do volume que você tem, acho que em cada um dos casos, né? Se você é um gestor que tem bilhões sob custódia e entrega um resultado fenomenal, você vai ganhar muito dinheiro. Se você é analista e tem 1 milhão de clientes comprando relatório, você vai ganhar muito dinheiro também. Se você é um agente autônomo que tem bilhões sob custódia e bastante clientes, você também vai ganhar bastante dinheiro. Então, qualquer uma delas, o que importa é você ser um bom profissional, com boa qualificação, com boa intensidade, né? E ter bastante volume em qualquer uma delas. Não tendo, cara, você não vai ganhar dinheiro, porque você vai ser demitido do analista, não vai ter dinheiro lá na parte de gestor, não vai ter dinheiro na parte de agente autônomo. Mais ou menos esse é o segredo dessa profissão. Não sei se ficou longo esse vídeo, eu acho que deu para responder aquelas perguntas. Se ainda ficou dúvida, pergunte de novo. Não tem importância que a gente responde aqui. Se você quer saber mais sobre profissões, vamos fazer uns vídeos sobre mais profissões aqui, Fernando? Vamos falar sobre as certificações? Eu acho que vou conversar com quem já é certificado no CFP, como que é um planejador financeiro, o que faz, quanto ganha, onde trabalha. Vou conversar com quem é CEA, um especialista em investimento Ambima, conversar com CPA 10, CPA 20, conversar com agente autônomo, Ancor, conversar com um gestor que fez CGA, conversar com um monte de certificações de profissionais que já foram certificados para tirar essas dúvidas para você que está me perguntando aqui no Lucro do Dia. Então fique ligado no nosso canal, não perca, inscreva-se, coloque as notificações para você saber quando esses vídeos novos vão entrar no ar. Valeu, um abraço, até mais, tchau!